Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao programa Se Cuida, um trabalho de incentivo e apoio na área emocional e psicológica de todos os nossos irmãos e pessoas que têm acompanhado os nossos programas. Durante a quarentena, muita coisa tem afetado o nosso emocional, o nosso psicológico. Então, pensando nisso, nós fizemos um convite para a diaconisa Elza, que é psicóloga, para ela estar falando com a gente hoje aqui. Quer dar um oi pro pessoal? Sim. Olá a todos os ouvintes, aos espectadores, né? Muito obrigada, pastor, pelo convite. A tua ideia desse tema, né, Se Cuida, é bastante importante, apropriado para o momento que nós estamos vivendo e passando. É um momento que tem sido de vários depoimentos de pessoas que estão se reinventando, mas outras pessoas, né, muitos estão com medo, isolados, passando por sofrimentos e mexendo com as emoções. Então, com esse programa a gente espera alcançar um pouco, né, um pouquinho, de uma certa maneira, para que você se incentive também a buscar de outras formas, né, ser ajudado. Muito bom, diaconisa. Lembrando que esse programa, pelo menos esse nome, Se Cuida, a Igreja Disse da Promessa, ela tem utilizado a nível geral e nós então estamos fazendo uma extensão com esse trabalho então de bate-papo. E hoje o nosso assunto vai ser autoestima. Exatamente. Então já estou abrindo um sorriso aqui, porque autoestima tem muito a ver com isso, né? Com, Isso. com a alegria, o bem-estar. Mas a diaconisa Elza, ela vai explicar para nós, para a gente dar início aqui ao bate-papo, o que de fato seria a autoestima. Isso. Até antes de explicar sobre o termo, o que é que significa autoestima, eu acho importante nós abordarmos a questão de que todos nós somos humanos, somos formados desde que nós nascemos e, né, vimos ao mundo, a gente esse contato com o externo já tem uma certa influência. Então, nossa vida, a nossa autoestima, ela se transforma, ela é mutante. Nós não somos o que somos desde bebezinho, nós vamos passando por vários processos pela interferência do mundo externo. Então, quando a gente vai pensar em autoestima, é muito importante que quem está ouvindo, criança, adolescente, jovem adulto e adulto, entenda que isso é uma forma geral. Mas criança tem autoestima, adolescente tem autoestima, ela faz parte da nossa existência, do nosso ser, mas ela é formada. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer, né, o conceito de autoestima tem a ver com o seu autorrespeito, aquilo que você se valoriza, né, e considera o seu potencial, que faz com que você aceite quem você é, né, e mais esse termo, né, da aceitação. Então, a partir do momento que eu me sinto autorrealizada e que eu me respeito, então eu tenho uma autoestima, nem elevada e nem baixa. Nós não temos uma escala necessária para medir a autoestima como uma escala de medição de coeficiente intelectual, do QI. Mas tem um psicólogo que desenvolveu uma tabela de apenas 5 perguntas e que é considerado uma escala fraca de grau de autoestima. Mas no senso comum, no jeito popular de se falar, né, Franusa, é dito autoestima elevada ou autoestima baixa. Então, é disso que nós vamos falar. O que é que interfere o isolamento, a pandemia mundial, né? Porque não é só na nossa cidade ou o local onde você mora que acontece, mas isso tem afetado o mundo inteiro. Então, assim, é do norte ao sul, do leste ao oeste. E isso interfere muito no nosso ser-estar, de como eu me coloco no mundo. E é por isso, então, que esse foi o primeiro tema escolhido para que a gente pudesse estar falando por que afeta, né? Então, a autoestima é isso. Respondendo à primeira pergunta, a autorrealização, mais autossuficiência e autossatisfação. Muito bom. Olha só, pessoal, quando a gente fala sobre a autoestima,
tem muita coisa que envolve essa autopercepção. Mas uma das coisas, Jaconiza Elza, que nós temos percebido é que quando alguém está com a sua autoestima no nível baixo, tem uma certa insatisfação com si próprio. Eu escutei você usando a expressão autorrealização, sempre no sentido de que a própria pessoa ela tem um olhar sobre ela, né? E a insatisfação consigo mesmo, com a sua imagem, insatisfação com o casamento, com o trabalho, tem a ver diretamente com a nossa autoestima? Sim, então aí eu queria estar reportando, né, para vocês que tem muito a ver, sim. Então, assim, vamos pegar o externo total, o mundo globalizado. O que está acontecendo hoje com a pandemia, né? Que é esse um dos nossos primeiros objetivos. Nós estamos num contexto que é anunciado a todo tempo pela mídia, por onde você anda, de notícias de morte. Então, morte nós estamos o tempo todo convivendo com vida e morte, não é? Enquanto nós vivemos, nós sabemos que em algum segundo, em alguma hora, alguém vai estar morrendo. E vários estarão morrendo. Mas essa pandemia, ela deu uma possibilidade de que muitos podem morrer por conta de uma doença, um vírus. E isso fez com que as pessoas ficassem escutando, né, muitas e muitas vezes as mesmas coisas. E isso vai interferindo naquilo que ele reconhece como si mesmo, que ele poderia ter um conceito muito bom sobre si mesmo, mas como ele vem escutando muitas coisas negativas e ruins, aquilo vai fazendo uma desconexão, que é o exemplo que eu dei essa semana para uma determinada pessoa. Eu disse para ela, pensa numa máquina, a sua cabeça ouve que estava tudo certinho e de repente você começou a ouvir, que é o caso de uma paciente nova que procurou para consulta recente, porque ela começou a perceber que ela achava que ela estava num nível de equilíbrio muito bom, que ela não tinha problema nenhum, que estava tudo certo. Ela falou assim, mas como que agora eu, uma pessoa de 40 e poucos anos, começo a perceber que eu sou insegura, que eu estou insatisfeita, que eu não me dou bem com os meus filhos, que eu não suporto ficar o tempo todo 24 horas do lado do meu marido, mas eu não sou assim. Ou quer dizer, eu sou assim, e o que aconteceu comigo? Então, veja, né? Você está confinado, enclausurado. Se você sai mascarado, né? Que agora é lei. Então, você sai mascarado, você não é você mesmo. Então, a tua imagem já fica comprometida. Então, nós temos vários fatores externos que podem bagunçar, sim. Então, o que a gente tem aconselhado nessa situação, quando você se pega como essa pessoa que acabou procurando por atendimento, quando ela se vê assim como ela, tem muitos que estão assim, pedindo, né, por socorro, e existe uma rede imensa no Brasil hoje de atendimentos via online, né, autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, para que a gente possa dar esse suporte. Então, essas pessoas pensam assim, então, começa a surgir uma confusão, né? Esse autossuficiência, será que era tão autossuficiente assim? Quando eu começo a conviver muito de perto com as pessoas com que eu criei, que veio de mim, que são os filhos, e com esse companheiro ou companheira que mora comigo há muitos anos, do qual eu achava que eu conhecia tudo que é defeito, tudo que é positivo. E até que ponto isso está interferindo em mim? Não é só quem está na sua casa que está te interferindo, são as notícias externas. Então, nós estamos pedindo para que as pessoas dentro de casa, que a gente vai falar isso mais daqui a pouquinho, mas já vou adiantando, que você converse muito dentro de casa e não fique cada um no seu quarto isoladamente, porque senão você vai ouvir essas coisas vão interferir e vai atingir sua autoestima, você vai ficar como se fosse uma desconexão com você mesma, não vai te dar loucura, não vai te dar nada disso, mas você vai ficar confuso. Será que as coisas que eu sabia, que eu estava tão autoconfiante, eu sou tão assim mesmo? Dá a impressão de que não. Porque você está convivendo com as mesmas pessoas o tempo todo. Antes as crianças iam para a escola, elas saíam, ficavam 4 ou 6 horas fora de casa. Hoje elas estão o tempo todo. Isso é um discurso de muitas crianças, muitos adolescentes e muitas mães.
Eu não estou aguentando mais ficar com meu filho o dia inteiro. Eu, às vezes, vou passear de carro, comprei até um cachorro, estou indo dar uma volta na rua com o cachorro, mas isso não tem alegrado meu filho e eu estou estressadíssima. Olha, não era uma pessoa estressada, era uma pessoa tranquila. Já mexeu e estava assim, não, se eu estou com a autoestima muito baixa. Não, você não está com a autoestima baixa. É um momento de situação que vem trazendo um desequilíbrio. E é muito bom daí, então, se olhar e descobrir as suas essências, e até passo um exercício para você nessa hora. Vai e escreve quem você achava que você era, e nessa situação que está passando agora, o que é que está interferindo nesse jeito que você acredita que você é. Para você ver o quanto que o externo está te interferindo, para você não se despersonalizar e se descaracterizar, achar que você não tem identidade, que está muito ligado com a autoestima. Isso daí que você falou me fez pensar o quanto que é difícil essa autopercepção. Porque em alguns momentos a gente pode se considerar com um olhar além, né? Seria o narcisismo, né? O narcisista, onde se vê muito bem, e no momento da crise, então, identifica-se que não é tão bom assim, né? E tem o outro lado da autopercepção, é que a pessoa ela se vê com um olhar muito negativo. Então, o tempo todo, essa pessoa também ela se desvaloriza. E aí eu já pego essa expressão de desvalorização de Conizael, porque a baixa autoestima ela leva a gente até essa depreciação, né? Acho que essa palavra ela vai muito assim com o que a gente está vivendo agora. O isolamento social tem feito a gente olhar para algumas coisas que a gente não olhava. Isso. O isolamento social tem feito a gente perceber coisas que antes a gente não percebia. Então, aquele olhar que a gente valorizava algumas coisas agora não é um valor tão bom como a gente achava. E a pessoa pode, então, entrar nesse caminho, né, de desvalorizar o casamento, desvalorizar a família, desvalorizar o trabalho, se autodesvalorizar. E isso pode ser muito prejudicial. Então, tem origem. Qual que é a origem disso, né? Dessa desvalorização? Aí você tocou numa questão bem importante que até vários, né, sociólogos, psicólogos, educadores, pedagogos têm comentado, a área da justiça também, né, que essa implantação sobre as pessoas e sobre os lares de que nós temos que, de toda força, sermos todos iguais nessa hora. E nós estamos descobrindo que nós somos iguais, sim, para quem tem uma crença e crê, no caso, em Deus, que nós somos todos iguais em tudo, porque somos humanos. Mas nós somos dotados de diferenças, porque nós temos um código genético diferente. E voltando ao inicial, nós estamos no mundo externo, quem nos cuida, nossos pais, nossos avós ou algum cuidador, né, que te ajudou a ser uma pessoa do bem, educada. Todos nós estamos iguais, todos nós temos que nos cuidar, nós não podemos sair na rua, é proibido, tem toque de recolher, nós todos temos que usar máscaras. Então, aquilo que você tinha como valor, ele hoje deu um stand-by, vamos dizer assim, ou você está perigando perder, porque você tem que ser igual a todo mundo e você, né, alguns questionam, por que eu não posso continuar sendo assim? E fazendo o que eu tenho costume de fazer. Por que eu tenho que fazer como todo mundo tem feito? Porque é uma normativa mundial. E isso interfere no meu olhar. Por exemplo, as pessoas não sabem o que será daqui 4, 6 meses nas questões econômicas. E nós, por todos os teóricos que nós lemos, desde Maquiavel, para quem é estudante aí, jovem, que está estudando no ensino médio, né, no cursinho, ensino fundamental, que estuda os filósofos, Aristóteles, eles diziam exatamente isso, que o homem ele é dependente do trabalho e o fruto desse trabalho é o dinheiro.
Então, uma criança que vê que seus pais estão com limitação, que ela não está comendo mais tudo que ela comia, ela está sendo interferente, ela está recebendo uma interferência e ela pode pensar: é minha culpa que em casa a gente não tem o que comer? Quando eu reclamo que eu não quero comer isso, mas é só o que eu tenho para comer, e eu demonstro que eu estou insatisfeita, eu estou sendo má, eu estou perdendo um valor, eu posso começar a ser comprometida. O pai, por sua vez, ou a mãe, pode pensar assim: poxa, eu não sou suficiente para deixar com que meus filhos comam o que eles querem. Se tinha iogurte todos os dias, ou se tinha qualquer outro supérfluo, entre aspas, né, uma guloseima e não tem mais, o pai ou a mãe pode: puxa, eu não guardei o suficiente para, numa época como essa, não ter como suprir os supérfluos dos meus filhos. Então, olha como é que isso tudo interfere, né? Pastor, nós estamos sendo, todos nós, vivendo numa restrição da qual nunca se ouviu falar na história, nem quando teve a gripe espanhola, né, que originou o H1N1, nós não tivemos isso, não foi unânime mundialmente quando todos estavam recolhidos. É claro, os países frios, agora que está começando a esquentar, eles estão vendo que diminuiu, então nós estamos num movimento contrário, nós vamos entrar para o inverno e o nosso cuidado vai redobrar. Então, isso interfere na nossa autoimagem, porque quem está em casa não está exercitando o suficiente, não está saindo de casa, mexe com a autoimagem, porque como, né, você começa a ter uma desvalorização. Então, são vários e vários fatores que interferem na minha valorização e no olhar sobre os valores. E aí, citando o que você comentou, nós todos somos formados por olhares. Então, temos 3 irmãos. Um irmão é diferente de outro, né? Como os dedos da nossa mão, que eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes. 3 foram criados em tempos diferentes. Então, como que um aceita mais, o outro aceita menos, e um aceita tudo que foi dado para ele do jeito que veio, e ele tá tudo certo, e o outro recebeu as mesmas orientações paternas e maternas, mas ele tem uma revolta dentro dele. Essa pessoa pode ser que, com uma situação como essa, ele se conforme e fique bem, e a autoestima dele melhorou. Como dizem alguns: nossa, esse confinamento para nossa família tá muito bom. E alguns têm raiva disso, porque acham que essa poesia de que tá tudo bem é mentira, né? Mas não é, para alguns tem feito muito bem, porque eles estão refletindo, estão vendo que o que eles valorizavam ou desvalorizavam tem que ser mudado. E aquele que era tão tranquilo tá ficando ansioso, tá comendo um monte, tá engordando, entende? Então, assim, tudo depende do teu olhar, né? O que é que você está fazendo com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo e com aquilo que você não está falando. Ou se está falando, não está sendo ouvido, né? Então, essa é uma boa época para se comunicar bastante. Quem mora sozinho, não tem como se comunicar com pessoas que moram dentro da sua casa, pega o telefone, né? Ou usa outro tipo de comunicação via WhatsApp, que hoje tem, ou rede social, Facebook, MSN, enfim, Instagram, mas não fique sozinho. Esse isolado que tem sido divulgado no mundo inteiro não é um isolado físico só, é um isolado emocional, porque se você ficar quieto consigo mesmo, não falar com ninguém a semana inteira, você vai começar a ficar confuso. Muito bom. Olha só, Diaconisa, você citou a questão do olhar. E há um ditado que diz que todo ponto de vista é um ponto de vista a partir de um ponto. Isso. Nós estamos querendo transmitir para você, que está nos acompanhando, uma visão equilibrada. Porque a palavra de Deus, ela vai nos levar sempre à questão do equilíbrio. E no momento em que a quarentena nos leva para o isolamento social e toda essa percepção nossa ela entra num estágio de bagunça, então a gente pode caminhar para uma espécie de desequilíbrio, seja emocional, psicológico, profissional, e isso é descrito para nós então como uma crise. Mas Deus, ele pode, através da sua palavra, através do nosso relacionamento com ele,
Deus pode nos dar equilíbrio mesmo nessas situações. Mas eu vou pegar essa expressão, então, questão do olhar, e a gente vai olhar agora não seria uma entrevista, uma reportem, Diaconisa Elza. Você vai estar olhando aí agora, está sendo projetada para você, mas uma reportagem onde uma psicóloga da sua área também, né, Diaconisa Elza, uma psicóloga chamada Andrea Ferrari, ela citou que algumas pessoas estão utilizando essa quarentena para procurar ser mais produtivo. Só que ser produtivo na quarentena pode ser uma resposta da nossa ansiedade. E aí ela chega a dizer, então, que essa pressão pela produtividade, ela pode gerar em nós uma baixa autoestima e também uma alteração no nosso humor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque parece que tem algumas fases na quarentena, né? A fase que a gente quer fazer muita coisa, quer ler muito, quer fazer vários cursos, quer atender muita gente. Como que esse excesso de tentativa em ser produtivo na quarentena pode afetar a nossa autoestima? Isso. A psicóloga, ela, né, que vocês acabaram de assistir, de ver, ela traz um aspecto bastante importante para a gente, que é essa questão da efetividade que nós temos, né? Essa energia pessoal, individual, de que nós somos dotados. Então, se você tem uma situação de crise que você tem que se reinventar, algumas pessoas precisam se manter muito ocupados para se sentir importante e sentir útil. Sentir-se importante, sentir-se útil, faz com que você tenha a sua autoestima ok, nem elevada e nem baixa. Porém, se isso, numa época de quarentena, que você está isolado, que você não está no seu trabalho do cotidiano, rotineiro, e que te mantém suficiente, você tem que reinventar para se satisfazer, e isso passa a ser dobrado, significa que você tem que repensar até que ponto realmente a ocupação é que vai te preencher exageradamente, né, ou excessivamente, talvez nem exagerado, mas excessivo, para que você possa se sentir realizado e esgotado. Então, assim, nós usamos um termo na psicologia que é um mecanismo de defesa. Nesse caso, essa pessoa pode estar usando um mecanismo de defesa, né, de negação e de deslocamento. Então, eu nego o que eu estou sentindo realmente e desloco para uma outra atividade de uma maneira extrema ou exagerada. E isso vai trazer consequências para o seu bem-estar emocional. Então, eu cito assim, tanto para gente que passou a trabalhar bastante dentro de casa, né, que principalmente quem trabalha no computador, home office, né, tem muitas pessoas, e aí eles estão se sentindo confortáveis trabalhando em casa. Eu tenho ouvido em alguns grupos, né, que eu participo, nossa, eu tenho trabalhado muito, a minha produtividade aumentou. Eu sento e não tenho nem tomado água, nem ido ao banheiro. Quando eu vi, eu estou 4, 5 horas sentado na frente do computador. A pessoa está contando isso como algo vantajoso, mas não é. Então, ele não está no trabalho dele cotidiano, ele está achando que a produtividade dele está super alta, né? Mas para quê? Qual é a finalidade disso? Porque você tem que preencher, que eu acho muito importante, que eu esqueci de mencionar, que faz parte da autoestima, as suas necessidades básicas, né? Que é a pirâmide de Maslow. Nós não podemos deixar de nós nos suprirmos das nossas necessidades. E nessa época você tem que circular dentro da sua própria casa, as janelas deverão estar abertas, você tem que tomar água, porque a água vai ser necessária para o seu corpo se você tiver uma gripe ou um problema pulmonar, você tem que repousar seus olhos, né? Então, tudo isso leva a você, a hora que para. Aí, quando eu paro, as pessoas dizem, eu deito e durmo. Então, ou eu trabalho ou eu durmo.
não está preenchendo suas necessidades, porque você precisa se alimentar bem, você precisa se movimentar. Tem os outros casos também que, contrário ao que a psicóloga comenta nesse artigo, né, que ela não comenta, mas que eu pensei, de que a pessoa, ao invés de estar proativo excessivamente, ela está, pelo contrário, totalmente down, não está produzindo nada. Como estão me obrigando a ficar de quarentena, então eu vou ficar só sentado ou deitado, assistindo série ou filme. E tá se enchendo de série, uma atrás da outra. Aí você para e pergunta para a pessoa: e sobre o que tratava a série? Foi bom? Ah, não sei, eu só assisti. Também não está trazendo significado nenhum. Então, assim, e o que você produziu nesses dias? Nada. Então, percebe como, assim, é um momento que as pessoas estão passando, assim, eu não quero olhar para nada, né? Nem para mim mesmo. Se você não se cuidar, que é a intenção desse momento nosso, quando encerrar esse período que todo mundo está dizendo que vai demorar até o final do ano, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, de ter aglomerações, né? Então, quando voltar, você não vai saber quem é você. Então, não é bom você ter extremos. Você deve tentar fazer com que o seu cotidiano seja da melhor maneira possível. Inclusive, quem trabalha home office, quais são as dicas que são dadas? Você acorda no seu horário, você se veste como se estivesse indo para o trabalho, você se arruma, você faz todos os teus percursos normais como se estivesse indo do teu trabalho, para você continuar sendo quem você é. Nada que é exagero, nem estando num estado de inércia e nem com muita proatividade é bom, né? É bom você estar sempre repensando e refletindo nas atividades que você vem desenvolvendo. Quantas dicas importantes, hein, Diaconisa, que você trouxe para nós, porque é exatamente o que você está vivendo aí, né? É bem provável que o que foi sendo falado aqui você se viu em algumas situações. E até é importante a gente olhar para essa questão da conectividade. Então, não que seja um erro, né, estar assistindo às séries, mas o excesso de conectividade, né, Jaconisa, sendo com plataformas de vídeos, de filmes, Facebook, outras redes sociais, esse excesso pode trazer também alguns malefícios para nós, não é? Tanto que a gente vai mostrar também para você aí de uma apresentadora mirim, que tá a foto dela aí para você verificar, aonde ela postou nas suas redes sociais a seguinte frase. Ela disse assim, olha: a minha autoestima está baixa hoje, galera. Ela colocou no Twitter. E ela então disse: eu vou sair um pouco do celular. Descreve que ela está identificando que o excesso de conectividade gerou um mal-estar na sua autoestima, né, no seu estado emocional. Você poderia comentar um pouco sobre isso também? Sobre esse excesso de conectividade afetando o nosso emocional? Essa já é, inclusive, uma preocupação que os terapeutas, né, os psicoterapeutas, as pessoas que vêm atendendo, né, toda a humanidade, nós temos essa preocupação de como que vai caminhar isso de um tempo, né, do século XXI, do início para frente, porque as redes sociais elas são muito influentes, a mídia tem influenciado muito de forma extremamente positiva. Nós não vamos retornar e não conseguiremos viver sem. Mas o excesso delas, como é o caso, né, dessa apresentadora que antes era mirim, né, que agora é adolescente, né, uma jovem já, eu imagino que ela seja jovem pela aparência dela. O que faz quando você se dedica demais a reportagens, a acesso, tanto de si mesmo, comentários sobre sua vida, postagens em Facebooks, isso são debates incansáveis que vocês devem estar, né, ouvindo, escutando, até assim, a época da quarentena,
que faz com que você fique com uma imagem autoimagem distorcida de si mesmo, porque você começa a valorizar a opinião de outros e não aquilo que realmente é você que tem convicção, porque isso faz parte da sua integridade pessoal. Então, a sua integridade pessoal, o que eu penso, as minhas convicções, elas não podem ter interferências tão grandes e drásticas e negativas quando eu utilizo a rede social. Então, se eu estou utilizando a rede social e ela está interferindo com valores, conceitos, de tal maneira que eu deixo de pensar exatamente como eu gostaria, como eu sou, e trago muitas confusões, né, de raciocínio, de pensamento, e atinge as minhas emoções, me causando taquicardia, até uma ansiedade, falta de ar, sudorese, etc., significa que você está distorcendo já os seus traços, os seus valores, e que interferem na sua autoestima. Porque você começa a achar que os outros têm mais valor que você, as outras pessoas possuem mais coisa que você, que volta a questão do olhar. As outras pessoas pensam coisas, escrevem coisas, meu Deus, que incrível, como é que essa pessoa pode escrever essas coisas tão fantásticas e eu não consigo escrever nada disso? Nossa, olha que mundo de quarentena que a pessoa faz tanta malhação dentro de casa e que mantém aquele corpo, né? Alguns ouvi dizer que estão comendo no pires para não comer no prato, para não engordar. Então, coisas assim incríveis que você passa a escutar, que você fala assim, nossa, como que essa pessoa... Eu estou mal mesmo, porque eu não estou fazendo nada disso, eu não estou conseguindo, né, ser nada disso. Quem sou eu, então? Eu começo a ficar meio, assim, balançado naquilo que eu acreditava e naquilo que eu era. Né? Muitas pessoas se dizendo, perdi tudo que a gente conversou no passado, Elza. Voltei a engordar tudo de novo. O outro, eu estava dormindo tão bem, agora não estou dormindo mais. Então, assim, quantas coisas que interferiram na autoestima vai lá embaixo, porque nós vivemos num mundo que a autoimagem ela tem que ser preservada. Bonita. Nossa, eu mesma, falando por mim, até dando como exemplo pessoal, não tinha salão para ir. Que triste. Meu cabelo. Eu tenho que, infelizmente, pintar o meu cabelo. Eu não podia, não consigo pintar sozinha. Eu falava, meu Deus, isso não pode. O salão tem que abrir. Como assim? Salão não pode. É essencial. É essencial, exatamente. Então, a gente tem que se virar para poder, né, trabalhar com isso. Não dá, você vai ter que conviver com o seu cabelo assim, e dar um jeito de conviver, e ele faz parte do projeto externo. Então, assim, quando eu começo a perceber, respondendo a sua pergunta assim, para finalizar esta, que as coisas externas estão interferindo no meu eu, é complicado. Então, no caso dela, teve que se ausentar das redes para que ela pudesse respirar e repousar. Fez correto. É um modo melhor de se encontrar e melhorar aquilo que você tem dentro de você mesma, se respeitando. Não posso conviver com isso, eu vou me isolar um tempo. Depois, quando eu souber lidar com isso, eu retomo. Mas ela fez certinho de dar uma pausa. Então, prestar bastante atenção nisso. E isso tudo que eu estou ouvindo, isso tudo que eu estou vendo, está interferindo naquilo lá no meu íntimo, está distorcendo o que eu penso, está mudando os meus conceitos. Não pode mudar. Inclusive, uma coisa, tudo tem o bom e o ruim, né? O positivo e o negativo. Essa época da quarentena tem feito também, tem dado às pessoas oportunidades, né? Toda crise é uma oportunidade, né, para novas criações, para que mesmo as pessoas em casa tenham acesso a inúmeros quadros bons, né? Tem vídeos. A nossa denominação mesmo, através do próprio pastor Franilson, da equipe, tem mantido, né, o culto em dia, tem mantido o estudo bíblico. Então, nós temos muitas coisas boas que nós podemos acessar e que faz a gente pensar, meditar sobre aquilo que eu ouvi de forma tranquila, pausada, e vou refletir. Essa é uma maneira boa de eu não perder a conexão com o mundo externo. E não necessariamente
eu vou estar por fora das coisas, ou eu vou estar, preciso, né, ouvir o dia inteiro sem desligar nada, o tempo todo, como você falou, né, fazendo muitas lives, trabalhando demais, exageradamente, produzindo muito, não tem necessidade disso, não tem, porque o mundo parou economicamente, mas nós estamos, se você prestar atenção, quantas coisas boas têm sido produzidas para preencher esses momentos que você está sem atividade, de forma a você meditar e entrar com conexão com você mesmo. Muito bom. Essas dicas foram muito importantes para nós, né? Eu entendo que você que está assistindo aí está escutando cada palavra, está guardando isso daí, fazendo uma anotação, porque em tudo a gente pode aprender, como foi dito aqui pela diaconisa Elza. Mas a gente está chegando assim na parte final do programa, diaconisa. Para a gente não avançar muito, eu vou fazer só mais uma perguntinha para você e a gente já vai chegando para o fechamento. Mas eu gostaria que você deixasse para nós algumas dicas de como que nós podemos se equilibrar durante esse período de pandemia, para a gente ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, uma boa saúde espiritual, mas que a gente consiga manter, né, a nossa autoestima. Você poderia dar para a gente algumas dicas? Sim, é muito importante a gente dizer, né, que nós psicólogos não temos receita, é muito diferente de uma receita de bolo. Mas, como nós estamos necessitando, né, de algumas ideias ou de alguns nortes, né, para a gente ficar bem, então eu elenquei alguns itens aqui que eu acho que são bons, citados por vários autores que escrevem sobre autoestima na área da psicologia, mas não vale como receita, volto a dizer, né? É diferente de uma receita de bolo, você põe 3 ovos, né? Você separa a gema da clara. Na psicologia isso é muito complicado, porque cada um que está ouvindo é né? Ele veio em determinado momento da sua vida, tem uma história de vida diferente, quem educou foi diferente, enxerga essas coisas diferentes, então talvez isso não sirva para você tudo, mas aquilo que der para você captar é muito importante, porque a autoestima tem muito a ver com o estado bom da alma, como o pastor Florencio começou rindo. Então, assim, se eu estou com, a gente diz, né, a nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, se eu estou com minha alma leve, eu vou ficar tranquilo. Agora, se com tudo isso que você escutou, você ficar mal, depois então você vai procurar meditar nessas dicas que eu vou estar dando, tá bom? Então, um dos princípios fundamentais da autoestima é a autoaceitação. Então, é muito importante que você comece a se aceitar, né, do jeito que você é e aquilo que você está vivendo. E por quê? Porque todo caminho, ou tudo que acontece à nossa volta, traz para a gente sabedoria e conhecimento. Então, nós temos que extrair isso para que a dica que eu dei aquela hora, você traça isso. Eu gosto muito de trabalhar com a palavra escrita, porque a hora que você passa para o papel, a tua cabeça está vendo o que você está escrevendo, ou você fala em voz alta, grave, depois ouve, escreve, lê e repete. E quando você escreveu aquilo, o que está te ensinando, quais os aspectos que você está aprendendo, você vai saltar para o outro lado e perceber as coisas positivas e as coisas negativas disso que está em torno de você. Todas essas vivências que você tem vivido, ela não pode te gerar culpa. Então, um dos grandes problemas da autoaceitação e que leva você a ter relacionamentos que não são saudáveis é quando você sente culpa. Então, filho sente culpa às vezes dos pais estarem sofrendo porque os pais entram no processo depressivo, porque eles estão desempregados, porque estão recebendo ajuda de terceiros, porque estão na fila do Corona Voucher. Então, assim, tudo isso pode te trazer um sentimento de culpa. Olha, eu não tenho realmente valor. Olha a minha situação hoje. Calma. Não comece a depositar sobre si mesmo valores que não pertencem a você. Você não está nessa sozinho, tem uma série de contextualização que provocou isso na sua vida, então não se desespere para não se autodepreciar. Então não deixe que a culpa te domine.
Livre-se dos pensamentos negativos. Todas as vezes, que é o resumo disso tudo que eu venho falando, todas as vezes que vir sentimentos negativos na sua mente, procure ter focos, principalmente naquilo positivo que você escreveu. Né? Eu até recomendei para uma pessoa essa semana que ela escrevesse como antigamente a gente fazia, que não tinha computador. Frases positivas em sulfite, em papel colorido, e vai lendo aquilo. Pare de ficar ouvindo noticiário que ficam no ranking de quem noticia quantos mais morreram hoje. Todos os dias vai morrer muita gente, inclusive no Brasil, inclusive em Maringá. Não queremos isso, é óbvio que não. E não temos que achar culpado para isso, porque é uma coisa universal. Eu não sei como é que eu peguei. Hoje eu ouvi uma pessoa e disse assim, eu estou muito mal porque o meu marido morreu e eu vivi. Você não pode sentir culpa porque ele morreu e você viveu. Isso acontece, não é? Então, é muito importante que a gente possa se livrar dessas culpas, evitar qualquer tipo que te traga sentimentos profundos, né, de tristeza, parar de se vitimizar e se autorresponsabilizar por si mesmo pelas suas atitudes que você toma, principalmente isso para os adultos. Para as crianças isso é mais complexo, mas para os adultos evite ficar jogando a culpa para o outro, responsabilizando o outro pelas suas necessidades ou por aquilo que você não consegue fazer. Divida isso com o outro, mas não culpe o outro. Tá? Comece a se autorresponsabilizar. Isso vai te ajudar bastante. E a prática da integridade pessoal. Quanto mais você for íntegro consigo mesmo, né? E valorizar aquilo que você possui e você tem, melhor você vai se conduzir, a tua autoestima estará equilibrada. Com tudo isso, com todas essas dicas, né, tem muito mais, mas a gente não vai conseguir, essas são as principais que estão elencadas. Eu gostaria que você pudesse ter sucesso nessa caminhada, né, porque eu acho que vai durar um pouquinho mais. A quarentena, ela pode ser que se estenda um pouquinho mais, mas nós estamos, né, confiantes de que com todos esses processos, né, de vídeos, que a ideia do pastor Francisco foi excelente, né, da ideia da nossa convenção geral, e nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Precisando, né, você pode buscar uma rede de ajuda, que eu acho que isso é muito importante também para a manutenção da sua autoestima e preservar, né? Se você estiver fazendo leituras, eu trouxe esse pequeno livrinho, mas tem na internet, você pode baixar lá, que chama-se O Poder da Autorresponsabilidade. Para quem é adulto, ajuda bastante nessa fase. Para os homens e para as mulheres de bem, né? É do Paulo Vieira, um PhD, na questão do autoconhecimento. Ele trabalha com o método CIS, da psicologia, que é muito importante. Ele é coach também, e ele está sendo bastante usado e você encontra nas redes sociais. Eu queria que você pensasse sempre que quando eu não responsabilizo o outro pela coisa que está acontecendo comigo, eu estou fazendo isso até com a questão do governamental, a questão federal, porque não é culpa do nosso presidente ou culpa, se a gente quer achar um culpado, que é a China, né? Porque a gente precisa achar sempre um culpado, né? Para aliviar a gente e para a gente se eximir, né? Dos nossos compromissos e da nossa responsabilidade. Então, assim, nós não vamos conseguir achar esse culpado, né? Não cabe a nós achar efetivamente, nós não faremos isso, mas nós podemos participar de uma forma boa. E uma coisa que despertou muito na humanidade e que tem sido muito comentado, pastor, e que ajuda muito, é a generosidade, né? Que eu até comentei na live que nós tivemos. Nós estamos numa época em que as pessoas estão dando o que não têm. Isso é ser generoso. Isso é você contribuir com as pessoas, oferecendo, né, uma ajuda. Então, se você às vezes não tem nada para oferecer financeiro, mas você tem o ouvido para oferecer, você tem uma palavra para oferecer, se você acredita numa religião, se você acredita em Deus, você tem uma religiosidade, uma espiritualidade, você pode oferecer isso também, né? Então é um momento que nós temos que buscar e ampliar a nossa rede.
Quanto mais você se sentir amparado, melhor a sua autoestima vai estar também. Quanta dica boa. Eu vou usar muitas delas aí, viu? Gostei. Que bom, que bom. Gostei das dicas. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante esse período. O nosso programa Se Cuida, ele vai ter outras edições. Você percebeu que ele tem um formato um pouquinho mais extenso, porque a gente quer trabalhar alguns temas de maneira mais profunda. Então, a gente convida você para o próximo. Esse programa ele vai acontecer em caráter mensal. Então, eu gostaria de fazer com que você participasse do programa, nos dando sugestões de temas. Então, coloca aí, esse programa vai estar passando no YouTube e também no Facebook. Então, coloca aí embaixo a sugestão de tema que você gostaria de estar ouvindo no próximo. Compartilhe com os seus amigos esse vídeo e abençoe outras pessoas. Então, fica aí o nosso convite para o próximo. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor para a gente poder orar, onde o salmista, no Salmo 37, versículo de número 4, ele diz assim: agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Há muitas necessidades que têm surgido nesse período da quarentena, como foi falado aqui, né, pela diaconisa Elza. Mas eu gostaria que você se lembrasse que Deus ele tem escutado a sua oração e há muito que Deus pode fazer por cada um de nós quando a gente, de maneira sincera, se coloca diante dele e a gente ora se relacionando com o Senhor. Então, de onde você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse período que nós tivemos de aprendizado. Que o Senhor nos ajude a olhar ao nosso redor e enxergar que o Senhor está conosco. Nos dê uma boa autoestima, um equilíbrio emocional e que todos nós, meu Deus, possamos ser edificados com a sua presença e com a sua palavra. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, te dê uma boa autoestima e a gente se encontra no próximo programa. Não se esqueça, se cuida. Isso aí, se cuida. Até mais, pessoal.